Então, no primeiro bloco, nós vimos a noção de consciência. Entramos um pouquinho mais profundamente na ideia da consciência, em que ela consiste, quais os elementos que são necessários para um juízo da razão prática. Eu preciso ter em conta o objeto, preciso ter em conta as circunstâncias, preciso ter em conta a intenção. Por isso mesmo falávamos que não devemos julgar de fora a intenção de ninguém, porque não a conhecemos, não temos acesso. Falamos que a consciência precisa ser, de alguma maneira, descoberta, formada, orientada. Por isso, para a formação do caráter, né, entram em jogo não só o ambiente cultural, social, o nosso entorno, a cultura que nos cerca, né, mas também a possibilidade que nós temos de orientar a nossa própria vida a partir do princípio da liberdade. Então, não estamos determinados, né? Nós estamos, sim, obviamente, influenciados e, em algum grau, até condicionados, mas não a tal ponto de que nós não sejamos livres. Então, existe algo que se chama liberdade. Então, é esse o tópico que a gente vai entrar agora. E depois vamos falar um pouquinho sobre a ideia da lei, que é outra referência. E depois vamos entrar com várias implicações práticas, super concretas, nada abstratas, em relação a tudo isso que a gente falou até agora. Então, vamos entrar no tema da liberdade. Como eu falava para vocês, é um tema que, a mim, pessoalmente, me apaixona, né? É um valor incrível, né? Contemporâneo, e eu acho admirável e super bonito mesmo a gente ver como se valoriza a liberdade, como ela é realmente algo tão profundo, tão importante, né, para a nossa própria identidade. Saber que nós livremente podemos construí-la, podemos nos tornar aquilo que nós queremos ser. Então, é um poder que nós temos, mas é um poder que, como todo poder, implica uma grande responsabilidade. Então, como eu falava, existe uma maneira de entender a liberdade que é meio que identificá-la com uma espécie de onipotência. É como se, do nada, a gente inventasse agora quem eu sou. E desconheço que eu sou alguém dentro de uma determinada natureza. É a partir do que eu sou que eu vou trabalhar na liberdade. Não que a liberdade vai inventar quem eu sou. Isso é uma questão até metafísica, ou seja, tudo que é alguma coisa. Então, o que é? Pois bem, eu sou livre. Isso me dá o poder de, do nada, fazer alguma coisa? Não. Eu não sou Deus. Deus, do nada, onipotência é atributo exclusivamente divino. Nós não somos onipotentes. Ah, então eu não sou livre? Não, você é livre, só que liberdade não é exatamente a mesma coisa que onipotência. Então, a liberdade é uma propriedade da nossa vontade que nos dá a capacidade de nos autodeterminarmos em relação a um fim. Por quê? Porque eu sou inteligente, eu sou capaz de orientar as minhas ações em direção a um fim. Se eu não tivesse essa capacidade de projetar um fim e de me orientar para ela, eu não seria livre. Eu estaria movido pela necessidade, pelos instintos, pelos impulsos, por qualquer coisa que não a minha capacidade de me orientar. Por isso que liberdade e racionalidade são as propriedades da criatura racional. A criatura racional não só ela é capaz de conhecer, portanto de impor uma finalidade, como ela é capaz de decidir. Uma pessoa que não tem o conhecimento, que não tem a capacidade de discernir, também não tem liberdade. Por isso que uma criança, a gente diz, é inimputável na linguagem jurídica. Não podemos atribuir a ela uma responsabilidade, porque ela ainda não tem o discernimento. Então, a liberdade tem muito a ver com a capacidade que nós temos, que saudavelmente vamos adquirindo no decorrer do tempo, na adolescência, na juventude, na maturidade. São as pessoas totalmente conscientes que nós fazemos ou deixamos de fazer. Temos um grande domínio. Totalmente consciente nós nunca somos, né? Mas temos já uma boa aproximação em relação a nossas decisões. Eu já sei onde eu estou me situando, já tenho uma experiência, já tenho um passado, já tenho a capacidade de projetar. Então, só dizendo isso, então, que liberdade tem a ver com inteligência. Capacidade de se decidir tem a ver com a capacidade de se orientar para um determinado fim e de percebê-lo. E, às vezes, até de impor um determinado fim. Eu estava dando esse exemplo simplório. Queremos que esta sala se transforme em uma sala de aula.
Então, eu coloco aqui uma tela, aqui uma mesa, coloco um semicírculo. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de dar um fim a isto. Então, agora eu vou avançar um pouquinho nessa mesma linha, vamos reforçar tudo que eu estou falando até agora. O reino da necessidade da natureza se encontra com o reino da liberdade, na natureza espiritual do homem, por isso nós somos um animal racional. Estamos falando da nossa natureza. E Aristóteles, que é um grande filósofo da antiguidade, 4 séculos antes de Cristo, mas um homem sábio, que não só filosofava, como também pesquisava a natureza. Ele é um profundo realista, mas ele realmente se tornou insuperável, ou pelo menos referência indispensável quando se trata de filosofia e especificamente quando se trata de ética. Ele é uma referência na ética. Ele escreveu um tratado que se chama Ética a Nicômaco, que é um tratado que ele orientou para o seu filho, Nicômaco. E ele tem um outro tratado que se chama Ética a Eudemo. Ele tem uma obra que se chama Política. Em todas elas ele está se referindo à filosofia moral. Mas ele era também um físico e um metafísico, indagava a causa de tudo e de mais um pouco. Então, ele também parte da natureza para pensar na vida moral. Ele observa a natureza. Ele observou, por exemplo, com muita precisão, que o homem é um animal político, é um animal que vive em sociedade, que não sobrevive sozinho. Político significa assim, não é que a gente gosta de política, não é isso. É que a gente não sobrevive sem a polis, sem o entorno. A gente precisa de pai, mãe, família, comunidade, a gente precisa de entorno, porque senão a gente não desenvolve a nossa própria personalidade humana. Então, quando ele fala que o homem é um animal político, ou uma tradução também aceitável, o homem é um animal social, ele não está dizendo assim, o homem é um animal gregário, como, por exemplo, as formigas e as abelhas são gregárias. Não, é muito mais do que isso. Não é só que a gente precisa de gente, que a gente não sobrevive isoladamente. É que a nossa racionalidade impõe determinados fins que a gente só alcança em conjunto. A gente desenvolve harmonicamente a nossa personalidade. A gente melhora enquanto pessoa por pertencer a uma comunidade. O homem precisa da sociedade, do entorno para se desenvolver. Ele é um animal social por definição. Senão ele não é plenamente homem. Aliás, Aristóteles utiliza uma expressão muito interessante. Ele diz assim, um homem, né, que vivesse isoladamente, ele diz, não seria um homem. Seria uma besta, um irracional ou um deus. Nós precisamos de sociedade. Pois bem, Aristóteles, observando a natureza e observando a pessoa humana, o homem, ele diz assim, a nossa liberdade enquanto natureza está determinada. Ela está determinada ao bem, ela está orientada. Tudo o que há na natureza requer determinação, implica determinação, melhor dizendo. Mas, enquanto liberdade, é realmente liberdade, é uma propriedade da nossa vontade de escolher singularmente o bem concreto e específico que a gente quer realizar. E por que a gente pode fazer isso? Porque a gente é inteligente. A gente tem capacidade de se orientar deliberadamente em direção a um fim. Se eu não tivesse essa capacidade, eu não teria liberdade. Pode decidir o que você quiser, né? Mas você não sabe exatamente quais são o significado de cada coisa, fica difícil. Imaginem que a gente fosse, talvez, num restaurante na Coreia. E aí mostram lá diversos pratos totalmente desconhecidos para nós. Você é livre, coma o que você quiser. E aí você, bom, mas eu não tenho muito... Me explica um pouquinho, né? Se é vegetal, se é animal, né? Se tem também alguma cobra por aqui, só para eu saber. Né? Claro, e a gente decide sabendo o que a gente vai experimentar, mas se eu não tenho consciência, fica difícil realmente fazer uma escolha livre. Né? Eu preciso ter noção para poder decidir. Então, na visão aristotélica e também tomista, a liberdade tem muito a ver com a racionalidade. Só existe liberdade onde há racionalidade, onde há consciência. Tudo bem? E aí, gente, eu vou citar aqui Santo Agostinho, que foi um grande filósofo e também um grande teólogo, embora Santo Agostinho não distinga nas suas obras o que ele está fazendo de teologia e o que ele está fazendo de filosofia. Para ele, tudo é teologia. Porém, em algumas passagens, em algumas obras, ele desenvolve raciocínios estritamente filosóficos. Por isso, ele também é um filósofo. E ele tem uma obra muito interessante que se chama De Libero Arbitrio,
que é sobre o livre-arbítrio. Imagina, Santo Agostinho, com aquela sua mente brilhante, dissertando sobre a liberdade, sobre esse tema que inquieta tanto ao longo da história todas as pessoas que fazem uma investigação filosófica no âmbito moral. E olha a distinção interessantíssima que vai fazer Santo Agostinho e que nos ajuda. Ele distingue o que é o livre-arbítrio, que é a pura capacidade de escolher, do que é propriamente a liberdade, que é o efetivo domínio sobre os próprios atos para orientá-los a um fim. Então, vamos pensar assim, eu sou uma pessoa viciada em álcool. Eu tenho livre-arbítrio, continuo tendo. Posso escolher mais um trago, menos um trago. Tenho livre-arbítrio, eu escolho. Indiferentemente, eu escolho. Porém, eu não consigo não beber. Eventualmente, eu não consigo, eu estou viciado. Então, eu não tenho um autodomínio, eu não tenho a capacidade de me orientar para um fim. Então, eu tenho capacidade de escolha, livre-arbítrio sempre teremos, mas liberdade nem sempre. Uma das pessoas aqui presentes tem um filho que talvez seja o maior pianista atualmente no Brasil, brasileiro, né? Eu tenho certeza que para ele fazer aquelas apresentações exuberantes, maravilhosas, né, que extasiam, né, o nosso coração, houve muito treino, muita disciplina, muitas horas de dedicação. Há muito trabalho por trás de tanta liberdade diante de um piano. Agora, ele se dedica tanto, e ele tem tanto talento, que ele brinca com o piano, ele faz o que ele quer. Ele interpreta a Bach do jeito dele, Beethoven do jeito que ele quiser, Chopin, então, nem se fala. Enfim. Por quê? Porque a pessoa tem um domínio total, né? Então, eu estou vendo aqui um piano. Gente, eu vou tocar piano, eu sou livre, totalmente livre, vai lá. Seria sofrível aqui aos ouvidos de vocês, ouvindo eu tocar piano. Mas eu sou livre, eu tenho total livre-arbítrio, mas eu não tenho liberdade. Eu não tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu não tenho liberdade de impor o meu estilo, o meu ritmo, a minha harmonia, a minha interpretação. Não tenho capacidade. Pode ser que se quando criança eu tivesse sido educada com horas de dedicação, uma ótima professora, enfim, eu poderia ser talvez alguém que tocasse agradavelmente e seria muito bom, né? Mas, e teria até uma liberdade, mas talvez eu ficasse ainda um pouco escrava de uma partitura, precisaria olhar ali a regra, não teria talvez um estilo muito pessoal, mas tocaria, teria uma capacidade, algo bacana, maior do que a que eu tenho se eu não tiver feito todos esses estudos previamente, mas não seria plenamente livre. Por quê? Porque eu não tenho a criatividade, que é a liberdade plena, a capacidade de criar, olha que bonito, né? Em cima de algo. Mas criatividade não é o mesmo que onipotência. Liberdade não é o mesmo que onipotência, são coisas diferentes. Então vejam que coisa interessante, as escolhas que a gente vai fazendo podem aumentar a nossa liberdade. Ou, pelo contrário, podem comprometer a nossa liberdade. A gente pode se tornar menos livres, voluntariamente. Eu tenho livre-arbítrio, sempre vou ter. Mas eu posso orientar a minha liberdade, a minha pura capacidade de escolha, em uma determinada direção que vai me causar ainda mais liberdade. Ai, não, você para aprender piano você vai ter que, sei lá, fazer muitos exercícios, partitura, eu acho isso muito chato, isso daí é uma prisão. Há pessoas que pensam assim, que o fato de você ter algum tipo de regra, de treino, seria um comprometimento para a sua própria liberdade. Né? Isso é uma visão mais ou menos idealizada, romântica, eu diria. De que assim, deixemos, né, os nossos próprios instintos, os nossos próprios impulsos, os nossos próprios desejos, e aí a gente vai ser incrível. Né? E há filósofos que tiveram uma grande influência na educação, eu me refiro especificamente a Jean-Jacques Rousseau, que tem mais ou menos essa percepção. O homem é bom, seus instintos são maravilhosos, a sua sensibilidade, a sua empatia com a natureza, a civilização vem e corrompe, mas a gente precisa se expandir. Então, esse tipo de, regra, né, isso aí nos limita, nos atrapalha.
Vamos ver que existe mesmo esse risco. Mas é obviamente que a liberdade não se reduz a um cumprimento de regras. É óbvio que para eu ser um pianista não basta só eu seguir regras. Para eu ser um virtuoso, vejam que a palavra virtude é muito interessante. Tem muito a ver com liberdade. A liberdade é isso, é você fazer o que você quiser. Aliás, Santo Agostinho diz assim, ama e faz o que você quiser. Enfim, daria para a gente até fazer poesia sobre isso, mas não é agora o caso. Eu queria só chamar a atenção para essa ideia de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. Uma coisa é a pura capacidade de escolha. Outra coisa é a capacidade de dominar os próprios atos e ordená-lo a um fim. Percebem? Então, eu posso ter livre-arbítrio, mas não ter liberdade nesse segundo sentido. Tudo bem? Chegou onde eu queria. Gente, eu adoro mostrar esse quadrinho. Ele é super simplório, mas eu acho que ele nos ajuda a recapitular o que a gente já viu até agora. Que é, digamos assim, uma aproximação a uma dinâmica do próprio agir humano. Como já nos lembravam aqui, nós temos, sim, inteligência, consciência, capacidade de nos orientar a um fim. Nós temos liberdade, capacidade de decidir. Por exemplo, eu sou capaz de não comer um docinho, por muito que ele me atraia. Mas também é verdade que eu tenho um monte de, digamos, qualidades anímicas, sentimentos, impulsos, tendências, apetites, que me inclinam numa direção ou noutra. Então, eu posso ser pré-diabética, saber que não me convém, mas aquele meu desejo, aquele meu impulso, afinal, um docinho é tão pequenininho, não vai fazer mal, depois eu tomo meu remedinho. Então, eu posso, levada por um desejo legítimo, lícito, não agir, digamos assim, da maneira mais racional, mais coerente, com uma determinada finalidade, que é o que eu quero, que é a minha saúde. Percebem? O ser humano é complicado. Não é assim, a gente entende o que é o certo e a gente faz o que é o certo. Não, e às vezes a gente entende o que é o certo, mas em geral, e para aquela circunstância concreta, aquilo não é tão certo, porque tudo depende do contexto, depende da finalidade. Então não é tão simples assim. Seria muito cômodo, muito fácil, seria talvez muito prático se houvesse um manual das boas ações. Leia, você está acertando sempre. Não é assim. Primeiro que não existe manual das boas ações. Embora haja, sim, e vamos ver isso, princípios racionais orientadores em relação ao bem. Mas código de ética não existe. Os códigos de ética profissionais são sempre muito limitados, com um âmbito muito estrito. E para acaso os limites. Por quê? Porque às vezes você precisa mesmo ter uma orientação segura, porque você não pode decidir sozinho ali. Você tem que ter alguém já elaborou as situações e ofereceu a orientação concreta ali, porque naquele momento você não tem todos os elementos para decidir, o código já te dá aqui a segurança. Muito bem. Então, não existe, né, um manual. Mas a gente precisa decidir, tomar decisões, e temos sentimentos, impulsos, tendências, gostos, experiências. Né? Eu costumo dizer que o corpo tem memória. Temos memória. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai decidir? Então, voltando aqui, temos no canto aqui, né, esquerdo, sentidos externos. Visão, tato, paladar, audição, né? Tudo isso, olfato, é uma primeira aproximação com o mundo que nos cerca. Mas, além disso, temos dentro de nós a memória. Nós coordenamos todas essas sensações que nos vêm através dos sentidos, né? A gente eleva isso para o nível da percepção. Então, nós percebemos, por exemplo, que algo é quente e é gostoso. São duas coisas diferentes que a gente une. Um cafezinho quentinho. Eu sei que é quente, a temperatura, e eu sei que é gostoso, que tem a ver com o paladar, que tem a ver com o olfato. A gente une. Né? Temos memória, temos imaginação, a gente projeta as coisas para o futuro, a gente lembra. E, além disso, a gente abstrai de tudo isso que é singular, concreto, individual e forma conceitos. Né? Então, eu sei que esse café é quente, mas eu tenho o conceito de quente, de temperatura.
de frieza, estou dando aqui qualquer qualidade que a gente possa. Temos conceitos. Além disso, temos a capacidade de deliberar. E além desses sentidos externos e sentidos internos, tem todo o universo maravilhoso, fantástico, extraordinário, que são os nossos medos, os nossos impulsos de ira, o nosso gosto por aquilo que é sensível e belo e deleitável. Temos, às vezes, ódio, assim, repugnância, aversão, né? Temos um universo passional, né? Super rico. E tudo isso interfere na hora que a gente vai agir. Não é só uma compreensão objetiva, matemática, lógica, né, que me leva a uma determinada ação concreta. Passa por tudo isso. Então, às vezes, eu brinco, né, porque é verdade, eu tenho um pouquinho de paura, assim, um pouco de medo de mariposas. Eu tenho um pouquinho de aversão. Eu sei que não é muito racional, não é. Mas, gente, falo para vocês, se tivesse aqui uma mariposa, eu acho que eu não conseguiria estar dando aula, porque me causa medo. A minha ação é sair correndo, fugir. Mas, Nazaré, por favor, não faz nenhum sentido isso. Você é uma mulher inteligente, você tem um dever de dar aula, você está comprometida com isso, com esse propósito. Como que agora você simplesmente, por um medo irracional, vai embora correndo? Pois é, lamento, mas sou assim. Então, há muito das nossas ações que são profundamente influenciadas e até determinadas por esses impulsos todos. E, às vezes, a gente precisa trabalhar isso, até com a ajuda de um profissional mesmo da área da psicologia, da psiquiatria, para nos fazer entender a origem, o modo de lidar com isso, eventuais soluções que possa haver, porque, às vezes, dependendo, isso pode comprometer até a nossa vida pessoal, profissional, familiar, né? Por quê? Porque não temos um domínio consciente dos nossos impulsos, dos nossos receios, né? Enfim, tudo isso para dizer que é muito rico o ser humano. Não é assim, né? Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, fechou. Não tem problema, acabou. Não. Começamos a partir daí só, né? Que, graças a Deus, a vida é muito rica e não se reduz, como a gente dizia, a um conjunto de princípios, regras, orientações e vamos ser felizes. Não, não é assim. A vida é super complicada e, nas nossas decisões, tudo isso entra em jogo, né? Então, temos sentidos internos, inteligência, vontade e nossa ação, né, resulta de tudo isso. Tudo isso se envolve nas nossas decisões concretas e singulares. Tudo bem? Então, tudo isso, gente, para falar um pouco sobre a liberdade. O que eu quis distinguir até aqui? Uma coisa é a pura capacidade de escolha. Outra coisa é a capacidade de ter autodomínio sobre os próprios atos para dirigi-los a um fim, que supõe a relação entre inteligência e vontade. Mas as nossas decisões são meio complexas, não é algo assim simples, né? Soube, fiz, né? Quis, decidi, fiz. Não é assim. É muito mais delicado. Por quê? Porque nós somos seres históricos, narrativos, as coisas se passam com o tempo, há muitas influências, e até na nossa própria formação, né, intelectual e da consciência, existem muitos fatores que entram em jogo. E o próprio amadurecimento pessoal é um processo lento, não é um processo, né, imediato, não. Passa por etapas, a vida tem as suas fases, existe a crise própria da infância, né, da primeira infância para passar para a segunda infância, né, para passar para a adolescência, depois a juventude, depois quando a gente começa uma vida profissional e tem que tomar algumas decisões, a gente entra em crise. A gente, de repente, projetou todo um futuro e aquilo não se realiza, aquilo não se concretiza, acontecem surpresas, e a gente entra em crise. Quando a gente vai passar para a idade mais madura ou até mais senil, a gente tem crise. A gente percebe que não tem capacidades que antes a gente tinha. Isso, bom, enfim, faz parte, né? A gente vai aprendendo, né, a decidir bem, a decidir melhor, a projetar, mas tudo isso, nada disso, digamos assim, se reduz a um conjunto de regras que a gente deve seguir. Isso não existe.
como a gente dizia, um dos elementos para a gente formar a nossa consciência, o nosso discernimento, a capacidade de agir bem, é a própria vivência. Ela nos ensina, a gente aprende a partir dela desde que a gente reflita e projete. E nós temos essa capacidade, porque faz parte do nosso combo ser humano, né? Então, ou seja, há muito que me é dado e há muito que eu preciso fazer, que eu preciso oferecer, que eu preciso trabalhar. Então, com isso, eu já quero aqui encerrar essa primeira parte, fazemos um mínimo intervalo para dizer o seguinte: razão e liberdade, capacidade intelectual, capacidade de decidir, tem tudo a ver uma coisa com outra. Então, eu vou ler aqui com vocês devagar a ideia. A vontade, enquanto natureza, tende naturalmente ao bem que a razão apresenta. Mas a vontade, enquanto liberdade, escolhe o bem particular, é o domínio sobre o juízo e sobre o ato de escolha. Então, uma coisa é que eu esteja determinado ao bem, outra coisa é que eu, livremente, queira este bem, não aquele. Eu quero emagrecer, não quero comer doce. Isto eu escolhi. Nas duas opções eu quero bem, mas concretamente eu quero isto, não aquilo. E as escolhas livres, na medida em que a gente vai escolhendo, eu posso desenvolver tanto virtudes morais como vícios. Eu posso desenvolver hábitos, disposições e tendências num determinado sentido ou no outro. Eu posso me tornar uma pessoa, por exemplo, capaz de tocar piano ou incapaz. Eu posso fazer isso cada vez melhor, cada vez pior. Eu posso aprender um idioma, eu posso desenvolver habilidades, não só intelectuais, mas morais. Também acontece isso, né? Eu desenvolvo não só habilidades específicas, né, de natação, esportivas, mas eu também desenvolvo capacidade de trabalhar bem, capacidade de concentração, capacidade de perdão, capacidade de empatia. Eu posso desenvolver, ou eu posso não desenvolver. Eu posso me tornar uma pessoa fechada, antipática, misógina, sei lá, qualquer coisa. Por quê? Porque eu sou livre, eu posso. Só que essas qualidades não são boas, então a gente chama de vícios. Ou eu posso desenvolver qualidades boas, assim como eu posso desenvolver habilidades em outros âmbitos na minha vida. Então, existe uma capacidade de agir moral que é suscetível de um juízo, de dizer muito bem ou não, muito mal, ou então indiferente, ou poderia ser melhor, porque nós, seres humanos, somos assim, a gente avalia. A gente vê o governo e pensa, não gostei, não achei legal. O outro diz, mas eu achei legal sobre certo aspecto. E é interessante porque a gente, às vezes, pontifica. E a gente acha que só existe uma escolha possível, determinada. E se não for essa, as outras todas são péssimas. Só que não é assim a vida. Eu falo aqui agora um exemplo pessoal, só para a gente terminar esse bloco, né? Eu trabalhei muitos anos com política. 30 anos. E é muito bonito, eu pessoalmente acho maravilhoso, porque eu acho que é das atividades mais nobres, porque tem escala, né? Certas decisões políticas podem ter um resultado muito legal no curto, no médio e no longo prazo, e outras um resultado péssimo. E é interessante, porque quando você pensa em política pública, existe um orçamento público que tem princípio e fim, ele acaba. Só que as necessidades públicas são infinitas. Uma cidade como São Paulo tem problemas de educação, de cultura, de saúde, de habitação, de transporte, de meio ambiente, de cultura, de serviço social, o que vocês quiserem. Então, eu posso ter políticas, né, bem pensadas e inteligentes que outra pessoa vai dizer, eu acho que teria sido melhor empregar em outra política, também bem pensada e também inteligente, porque as necessidades são infinitas, mas os recursos são limitados. Então, para isso, existe uma discussão política, existem lá os acordos, existem para se decidir algo, consensualmente. Vai ser a decisão perfeita? Provavelmente não. Digamos, então eu acho que é um absurdo, isso é péssimo. Depende, né? Quer dizer, não tem aqui nenhum dogma sobre isso. Não existe assim esta é a verdade absoluta, é melhor tal coisa. Por Deus, né? Preciso ser muito arrogante, muito pouco razoável para achar que existem dogmas em questões como essa.
Por isso, viva a democracia, com todas as suas mazelas e problemas que tem, né, de outra ordem, inclusive. Mas o que eu quero dizer? Que a vida é muito rica, que sempre há opções, talvez não as melhores ou piores, segundo a perspectiva de cada um. Há muito de opinável em tudo isso. No entanto, há coisas que são claramente injustas. Então, claro, né, subtrair, sei lá, dos ricos, né, perdão, dos pobres, para dar para os ricos, isso é claramente injusto. Essa opção política não achamos boa. Certas políticas tributárias, por exemplo, são péssimas, porque elas são, digamos, né, contrárias, né, à justiça. Então, eventualmente, é possível você identificar, mas, via de regra, tudo, absolutamente tudo é opinável, né, com exceção de alguns pontos de referência claros, alguns princípios orientadores, né. Então, existem alguns princípios orientadores de justiça, né, de políticas que são importantes, mas daí a dizer que aquela opção que eu imagino que é a melhor é necessariamente a melhor, e quem não pensa assim é ignorante, burro, pilantra, é outra coisa isso. Então, é muito assim, importante, né, a gente se dar conta disso, de que não existe assim, uma verdade da qual me apropriei, eu sou o dono, né, e esta é a verdade. Desculpa, a gente não esgota. Enfim, não sei se eu estou sendo assim clara, mas é essa a ideia, né? A gente precisa conhecer, precisa decidir, entram em jogo 1000 circunstâncias, tanto no âmbito político como no âmbito pessoal. Existem 1000 elementos que entram em jogo para a gente pensar o que é melhor aqui e agora. Mas as escolhas podem, repetidamente, nos levar a melhores hábitos ou a piores hábitos. Podemos nos tornar mais reféns dos nossos impulsos ou ganhar mais domínio sobre eles, né? E temos escolhas, portanto, mais sábias e melhores.